Bom dia, sejam muito bem-vindos ao programa Manhã Viva. Na nossa TV Canção Nova Portugal, nos encontramos mais uma vez nesse programa que é sempre tão bom, cheio de novidades, sempre muita conversa boa e o melhor é termos a sua companhia, quem está em casa a nos acompanhar nesse momento. E o tema do nosso programa de hoje é: quem é o Espírito Santo? É um assunto para crescermos na fé, na nossa vida de cristãos que somos filhos da igreja. Vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. E nada melhor do que um padre espiritano. Está aqui conosco o padre Pedro Fernandes, que é o superior provincial dos missionários do Espírito Santo. Bom dia, padre. Olá, bom dia. Bem-vindo ao Manhã Viva. Obrigado pelo convite também. Então, o padre Pedro, não é a primeira vez que ele está no Manhã Viva, já é a segunda vez. Hoje ele vai falar conosco sobre o Espírito Santo. Antes de nós começarmos a nossa conversa, vamos para o nosso momento de oração. E quem vai conduzir é o padre Pedro. Então eu vou propor uma oração do padre Francisco Liberman, que é um dos fundadores dos Espiritanos. Sim. E vamos rezar com ele. Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo e adorável Espírito, fazei-nos escutar a vossa amável voz. Refrescai-nos com o vosso divino sopro. Queremos ser para vós como leve pena, a fim de que o vosso sopro nos conduza para onde quiser e não lhe ofereçamos a menor resistência. Amém. Amém. Então nós vamos nos dirigir para a nossa sala de estar. Padre Pedro, por favor, vamos nos sentar para começarmos a nossa conversa. Padre, o senhor já esteve no programa, no Manhã Viva, não é? Sim, sim. Mas eu gostaria que o senhor dissesse novamente quem que o senhor se apresentasse da sua congregação. Olha, eu sou Pedro Fernandes, sou espiritano, como disse, a Congregação do Espírito Santo é uma congregação que já tem mais de 3 séculos, foi fundada no início do século XVIII, 1703, por um jovem que se chamava Cláudio Poulard de Place. Depois, mais tarde, foi reformada, refundada por um outro jovem chamado Francisco Liberman. E é uma congregação essencialmente missionária, apoiada numa forte espiritualidade centrada no Espírito Santo e no coração imaculado de Maria, como o modelo da docilidade, da disponibilidade à ação do Espírito como condição fundamental para a missão. Então nós somos missionários, não é? Somos missionários com uma especial vocação para a primeira evangelização e para o serviço aos mais pobres. Sim. O padre, o que seria essa primeira evangelização? A primeira evangelização é o anúncio de Jesus àqueles que nunca ouviram falar dele, ou àqueles que o conhecem muito superficialmente. Pode nos parecer estranho a nós que nascemos em países culturalmente muito marcados pelo cristianismo, historicamente ligados à Igreja e à fé cristã, mas efetivamente continua a existir uma enormíssima parte da humanidade hoje que não é cristã, que não conhece Jesus, que não teve contacto com o Evangelho, ou teve um contacto muito limitado ou muito superficial. Sim. E continua a ser fundamental anunciar Jesus, testemunhá-lo e propor às pessoas o Evangelho. Sim. Com muito respeito pela diferença e sempre em diálogo e em escuta, mas ao mesmo tempo com esta clareza de que a nossa salvação nos é dada por Jesus e devemos partilhá-la com todos. Verdade. O padre, hoje o senhor está em Lisboa, não é? Sim. O senhor é o superior provincial dos Espiritanos. Provincial dos Espiritanos. Sim. Veio de proposta Manhã Viva. Com muito gosto. Que bom, padre. Como ele dizia, vir a Fátima é sempre um gosto. Não é? Uma bênção mesmo. Mas a gente sabe, padre, que o Espírito Santo, ele de fato não é bem conhecido, até mesmo na nossa oração, né? Nós nos dirigimos com muita facilidade ao Pai, a Jesus, mas percebemos, até nós que já somos consagrados, essa dificuldade de rezar o Espírito Santo. Queria que o senhor falasse quem é o Espírito Santo. A pergunta já diz alguma coisa de essencial sobre a resposta. O Espírito Santo é um quem, não é um que. O Espírito Santo é alguém.
né? O Espírito Santo é pessoa. Nós acreditamos que Deus, que é um único, é um só, Ele é três, é unidade na diversidade. Foi isso que a gente aprendeu na catequese, não é? Pai, Filho, Espírito Santo, a Santíssima Trindade, o Espírito Santo, a terceira pessoa. O que nós podemos dizer sobre o Espírito é mesmo que Ele é o Espírito de Deus. É o Espírito de amor. É aquele que garante a comunhão, a relação. Nós cristãos acreditamos num Deus que é relação, que é família, que é comunhão, que é diálogo, que é escuta, que é entrega. E este movimento, este dinamismo que é próprio de Deus, é próprio da natureza de Deus, ele é garantido pelo Espírito, não é? No Espírito Santo, a Trindade gera-se na unidade. O Pai que gera eternamente o Filho no Espírito Santo, o Filho que eternamente é gerado e se recebe do Pai na força do Espírito Santo. Portanto, há esta circularidade, não é? Que é uma circularidade aberta, tão aberta que Deus, que é amor, o Espírito de Deus, que é amor, decide abrir-se, não é? A algo mais do que Deus. Há um antiquíssimo autor do cristianismo que fala de uma espécie de retração de Deus para que aconteça a criação. A própria criação é um dom, é uma decisão de Deus, gratuita, absolutamente livre, naturalmente, e que acontece sob a força do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está aí sempre que há abertura, sempre que há saída, sempre que há comunicação. Ele é o Espírito da comunicação. É Deus em comunicação. Sim. Padre, e a representação do Espírito Santo, né? A gente sabe que na Sagrada Escritura ele é representado por várias figuras, não é? Podemos usar essa expressão? Sim. O Espírito Santo é uma pomba. Queria que o senhor falasse sobre isso, né? Como que a gente pode entender melhor, né? Essa nomenclatura, né? De associar o Espírito Santo. Agora estou me lembrando que eu tenho em casa uma pomba lá, que é o Espírito Santo. Para mim, mandei abençoar, é a representação do Espírito Santo. Mas ora também ele é falado como fogo, como água. Exatamente. Bom, a gente precisa de imagens, né? Precisa de se representar alguma coisa. É fácil a gente pensar em Jesus a partir da sua figura humana, né? Ainda que a gente não tenha, obviamente, a fotografia de Jesus, a gente sabe que ele foi um homem e tem relatos sobre aquilo que ele fez, aquilo que ele disse, onde nasceu, como viveu, etc. Né? A própria imagem de Deus como Pai é relativamente familiar, né? A paternidade. O Espírito Santo é talvez a pessoa de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que nós mais dificilmente imaginamos. A palavra de Deus, de facto, nos fala de vento, de ar, de brisa suave, fala-nos de fôlego, o ruach, que é a palavra hebraica, justamente para referir o Espírito, significa justamente sopro, significa fôlego, fala de fogo. Nos Atos dos Apóstolos, todos nós temos esta imagem das línguas de fogo que desceram sobre os discípulos e os transformaram e os moveram. Falam-nos da água associada ao batismo, no qual é conferido o Espírito Santo. Então são todo um conjunto de imagens que são diferentes. A pomba, naturalmente, que desceu sobre Jesus no momento do batismo. Todas estas imagens que são de facto diferentes têm alguma coisa em comum. E parece-me que é o dinamismo, o movimento. Estas imagens sugerem-nos vitalidade, por um lado, não é? Sugerem-nos vida, a água, o fogo, o vento, o sopro, o próprio pássaro, a pomba, mas vida em movimento, vida que não é estática, vida que se transmite, que se comunica, dinamismo, caminho, transformação. Isto tem tudo a ver com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós percebemos o Espírito Santo mais através da sua ação na vida do mundo e na nossa vida do que propriamente através de grandes definições teóricas. Porque todas as definições teóricas escapam naturalmente à nossa capacidade de apreender Deus. Deus revela-se e só podemos saber sobre Ele o que Ele nos disser sobre si. Mas acerca do Espírito nós percebemos-lo melhor através da ação que Ele exerce na vida da humanidade, na história, né? É interessante, Padre, pensando por esse ângulo, né? É muito mais do que a imagem, claro, não é? É claro. a ação.
Claro. E a gente pode até olhar um pouco para a nossa vida também, né, Padre? Claro. Como é que o Espírito Santo age na nossa vida? Porque podemos até pensar, mas será que o Espírito Santo está agindo? Eu tenho que rezar para que o Espírito Santo aja? Eu queria que o senhor falasse sobre isso, Padre. O que é essa docilidade ao Espírito? Ser dócil para o Espírito Santo agir. Olha, a docilidade ao Espírito Santo está no coração do carisma da Congregação do Espírito Santo e da família espiritana. E tem mesmo a ver com esta liberdade interior que é ela mesma já um dom do Espírito Santo, uma graça que o Espírito Santo nos concede, de não estarmos agarrados às nossas seguranças. A gente tem muito a tendência, por causa do nosso medo ou dos nossos medos, não é? Por causa de toda uma história de insegurança, de ameaça percepcionada ao longo dos nossos caminhos, dos nossos itinerários de vida, a gente tem muito a tendência para se proteger, para se defender, para se escudar em certezas absolutas, em posições rígidas que definem um bocadinho a nossa relação com os outros, o nosso olhar sobre o mundo, enfim. As nossas certezas que às vezes nos impedem de crescer também, né? Então, a docilidade ao Espírito Santo tem muito a ver com esta liberdade interior de aceitarmos o que Deus quiser, de nos disponibilizarmos para que as coisas aconteçam até para além do nosso controle, até para além daquilo que nós possamos prever e produzir e garantir. Né? A gente tem a tendência para nos sentirmos seguros de garantir tudo, de controlar. De saber. Então, para além desse controle, essa disponibilidade para aquilo que possa ir acontecendo e que é a linguagem de Deus. Deus nos fala através dos outros, através dos acontecimentos, através da nossa própria vida, através das contrariedades, às vezes, dos fracassos também, das humilhações. Fala-nos através das coisas maravilhosas que existem na nossa vida e no mundo, à nossa volta, na humanidade. Deus fala-nos através de tantas coisas. Docilidade é essa disponibilidade interior para aprender continuamente, para estarmos abertos ao que venha, percebendo que o que quer que venha tem a marca de Deus e nos ajuda a crescer, e nos ajuda a sermos seres humanos melhores, peregrinos, continuando a caminhar. Não é? Então, isto é docilidade ao Espírito Santo. É estar aberto à possibilidade de nunca parar de aprender. Isto é muito importante em todas as idades. Sim. Talvez seja muito óbvio para uma criança ou para um jovem, não é? Que está a lançar-se ainda num projeto de vida e a definir as grandes linhas estruturais desse projeto. Mas eu diria para qualquer ser humano, e mesmo, se calhar até especialmente para pessoas mais idosas, não é? Que já têm, de alguma forma, a sua vida decidida, em certo sentido, continua a ser importante manter esta atitude de vitalidade, que tem tudo a ver com a relação com Deus e com o Espírito, com o seu Espírito, que é: Senhor, ensina-me. Senhor, mostra-me outros horizontes, faz-me ver mais longe, faz-me servir melhor. O Espírito Santo projeta-nos para uma vida que é entendida como missão. E sem a missão, a gente nem entende o que o Espírito Santo possa querer de nós. Há uma relação direta entre os dons do Espírito e a missão. Então é isso. Padre, que bonito, providencial o senhor falar isso das pessoas mais idosas, né? Nosso grande público, nós temos muitos que nos acompanham, os telespectadores, também nossos benfeitores, são pessoas mais idosas que já estão a mais da metade, né, da vida. E bonito o senhor dizer assim que em qualquer fase da nossa vida, até quando já estamos na idade como idoso, né? Claro. Podemos nos abrir ao Espírito Santo. Claro. E pedir ao Espírito Santo para conduzir, né? Mostrar as novidades, não é, Padre? Eu diria, não há nada de bom, não há nada de positivo, não é? De vivo, não é? Na humanidade, no mundo, sem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma coisa, não é? É um compartimento, não é? É separado. Enfim. O Espírito Santo é essa presença de Deus, é essa realidade de Deus atuando na nossa vida, continuamente abraçando, atravessando a realidade humana. Então, tudo o que há de genuinamente de bom, verdadeiro, belo na nossa vida é fruto do Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo. Então aí é fundamental a gente estar atento para detectar, para identificar estes sinais de Deus na banalidade, né? Nas coisas simples. Desde que nos levantamos até que nos deitamos, o Espírito Santo está a atuar na nossa vida. Ele atuará tanto mais eficazmente quanto mais nós deixarmos. Não é? Daí a importância de a gente
estarmos atentos a isso, estarmos Sim. sensíveis a isso, Sim. estarmos disponíveis para perceber isso e nos deixarmos mover. E tomar consciência disso faz toda a diferença, né? Claro. E aí não tem idade. Não Pode ter tem 90 idade. anos ou 95, ou pode ter 15. Né? Eu diria até quanto mais a vida avança, quanto mais vamos amadurecendo, eu diria mais obrigação a gente tem de entender a importância de estar disponível, de aprender e de reconhecer a beleza da vida. Né? Porque muitas vezes a vida nos dá muita pancada também, né? E nos faz sofrer, e nos traz, nos troca as voltas, nos traz realidades que a gente não previu, não desejou. Sim. E é tão importante que a gente vença esse tipo de situações que aparentemente poderiam ser destrutivas numa atitude de positividade. Esta atitude de positividade é dom do Espírito, é a ação do Espírito. É o Espírito que nos diz e que realiza o bem, a verdade, a beleza, o crescimento em situações que à partida poderiam ser destrutivas. Sim. Inclusive é de pecado. E é por isso que o pecado não tem a última palavra. Né? O Espírito Santo torna eficaz na nossa vida a ação salvadora de Jesus. Então Jesus trabalha em nós através do seu Espírito. Jesus nos faz entender o seu mistério e acolhê-lo através do seu Espírito. Portanto, a nossa relação com Cristo não é uma relação autêntica se não for experimentada, e essa experiência é obra do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Quando na Sagrada Escritura, Padre, me recordo de uma passagem, não sei se é nas cartas de Paulo, que diz para não contristar o Espírito Santo. O que é essa expressão, Padre? Não contristeis o Espírito Santo. Tudo aquilo que impede o Espírito Santo de agir e de nos mover para Deus, de nos mover para os outros, de nos mover até para uma reconciliação e uma integração interior relativamente a nós próprios, isso entristece o Espírito porque contraria o projeto de Deus. E o projeto de Deus não é um plano misterioso, arbitrário que Deus escreveu e ao qual a gente tem que se conformar. Não, o projeto de Deus é a nossa vida em ação e cada vez mais autêntica, cada vez mais real. O projeto de Deus é que a gente esteja cada vez mais vivos, sejamos cada vez mais nós próprios, nos realizemos plenamente, sabendo que esta realização não é um processo individual, egoísta, fechado, mas acontece tanto mais quanto mais nos abrirmos aos outros em relação. O Espírito Santo é o Espírito de amor, é o amor. Deus é amor, o Espírito é amor e o que Ele quer da nossa vida é que nós nos tornemos cada vez mais amor. Não é? O que entristece o Espírito Santo é todas as formas de resistência ao amor. Todas as formas de pretender construir um projeto para a nossa vida que seja tão centrado em nós próprios e nos nossos pretensos interesses que os outros se eclipsem. E aí é uma ilusão, porque nós somos tanto mais nós mesmos quanto mais nos damos. Temos tanto mais temos quanto mais nos damos. Se não nos damos, secamos. Não é? Isso é o amor e a ação do Espírito. Então, contristar é entristecer. Claro. Ou seja, fazer aquilo que é contrário à alegria. À alegria, Padre, interessante. E o senhor falava dos dons. O que é um dom do Espírito Santo, Padre? Olha, naturalmente que a tradição cristã sistematizou, não é? Estruturou esses dons, deu nomes. Nós falamos dos 7 dons do Espírito Santo, não é? A sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a piedade, o temor de Deus, a fortaleza. Bom, são formas de estruturar um bocadinho o modo como o Espírito de Deus age na nossa vida, mas eu diria, há trilhões de dons do Espírito Santo. E o dom do Espírito é precisamente essa abertura, esta capacidade que Ele coloca na nossa vida de nós próprios nos tornarmos dons. Nós próprios nos tornarmos dádiva. Às vezes a gente entende os dons do Espírito como uma espécie de património que Deus nos concede a nós. Eu tenho este dom, tenho aquele dom, tenho esta capacidade, desenvolvi esta ou aquela competência, né? Ou então só esses 7, né? Que a gente aprende até 7, no crisma, exatamente, não é? na catequese. Na catequese. Então, o dom deixa de ser dom
quando deixa de ser um processo, um movimento de doação. O dom chega na nossa vida não fazendo de nós receptáculos finais, mas fazendo de nós canais, portadores. Então, os dons do Espírito existem para continuarem a ser dons na nossa vida, através da nossa vida. Por outras palavras, os dons do Espírito só são eficazes se nós transmitirmos esses dons aos outros. Por outras palavras, os dons do Espírito existem para servir, para nos abrirmos ao serviço dos outros, ao amor dos outros. Quando servem para nos servirmos a nós mesmos, para nos aproveitarmos, supostamente, desses dons, eles deixam de ser dons. Então passam a ser uma mistificação, passam a ser um mito, passam a ser uma falsificação que nós inventamos. O Espírito de Deus concede-nos infinitas graças, todos os dias, a cada momento, para que a nossa vida seja dádiva, seja dom, seja doação. Os dons do Espírito movem-nos para a missão, transformam a nossa vida em missão, como diz o Papa Francisco. Não é? A nossa vida não tem uma missão, é uma missão. Nós somos missão. Nós somos este movimento que parte de Deus em Jesus Cristo, não é? Na força do Espírito, rumo aos outros, em abertura aos outros, em serviço aos outros. Portanto, é este movimento contínuo de peregrinação a partir de Deus para os irmãos e a partir dos irmãos de regresso a Deus, sim, a todos com todos. E isso é o dom do Espírito. E todos nós podemos pedir, Padre, esses dons? Claro, claro. Nós podemos e devemos. Eu diria, o Senhor diz que a única, que é absolutamente garantido que quando a gente pede o dom do Espírito Santo, que é o bem por excelência, a dádiva por excelência, Deus jamais nos negará isso. Eu diria, é a única realidade que nós podemos pedir com a certeza absoluta de que é bom para nós. Às vezes a gente pede coisas que são boas, parecem convenientes para nós. Nem sempre são como nós gostaríamos, nem sempre são tão boas para nós como nós pensamos. Às vezes a gente quer encaixar Deus no nosso programa e fazer que Deus cumpra o nosso projeto. Quando, na verdade, o caminho da felicidade não está tanto em fazer Deus cumprir aquilo que eu quero e que eu acho que é bom, mas está ao contrário, querer aquilo que Deus quer. Sendo que aquilo que Deus quer é sempre bom e é sempre o melhor, se eu quiser o que Deus quer, estou sempre bem. Quando eu peço o Espírito Santo, quando me abro ao dom do Espírito, eu tenho a garantia absoluta que Deus me quer dar isso. Como é que o Espírito vai atuar na minha vida? Aí, cada pessoa tem o seu modo próprio, né? Tem o seu caminho próprio. E o Espírito Santo é conferido, é concedido no caminho. Sim. E como nós devemos rezar, Padre? Existe, se é que existe, né, uma fórmula. Como se reza ao Espírito Santo? Para quem está nos acompanhando agora que não tem o costume, se calhar está cheio do Espírito Santo na oração do terço. Claro. Não é, Padre? A oração, ou em outra forma de rezar, mas não tem esse costume de rezar a pessoa do Espírito Santo. E claro que podemos. A ação do Espírito une-nos a Jesus Cristo, orienta-nos para o Pai com Cristo. Esta é a ação específica do Espírito Santo, não é? A ação da comunhão, da unificação. Mas a gente pode e deve pedir o dom do Espírito. Então podemos dirigir-nos ao Espírito Santo como a alguém. O Espírito Santo é alguém. O Espírito Santo é pessoa. O Espírito Santo é Deus. Então a gente pode dirigir-se ao Espírito Santo abrindo-lhe o coração e pedindo os seus dons, falando com ele como com um verdadeiro amigo, do mesmo modo que falamos com Jesus e com o Pai, sabendo que nós estamos a falar com três deuses, não é? Estamos sempre a falar com Deus, o mesmo e único Deus. Sim. O Espírito Santo torna eficaz a nossa oração. Tudo o que é autêntico na nossa oração é dom do Espírito Santo. Quando a gente reza, o simples desejo de rezar, se ele é verdadeiro, ele é graça do Espírito. É o Espírito que nos move a querer rezar. É o Espírito que suscita em nós, como diz São Paulo, esta oração profunda do Abba, Pai, Paizinho, que desperta em nós o desejo, a sede de Deus. Não é? A sede que Deus tem de nós, o tenho sede, não é? Que nos é relatado em São João, colocado na boca de Jesus, no alto da cruz, é uma sede que Deus tem de nós, mas é ao mesmo tempo uma sede estrutural no ser humano, que se abre a Deus, que procura Deus.
Este movimento duplo de Deus para nós e de nós para Deus é dom do Espírito, é ação do Espírito, é movimento do Espírito. Então a gente pode e deve rezar ao Espírito. Há muitas orações, fórmulas, não é? Eu rezei há bocadinho uma do Padre Francisco Liberman, e há tantas outras, dele próprio e de tantos outros autores cristãos. Há o Veni Sancte Spiritus, Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Existem tantas orações tão bonitas, a gente pode fazê-las, pode aprendê-las, pode rezá-las lendo, mas pode rezar simplesmente, espontaneamente, sabendo que toda a oração autêntica é a oração ao Espírito Santo e parte do Espírito Santo. Sim. O padre dizia um pouco do Imaculado Coração de Maria, que também na sua congregação Sim. também tem essa presença forte de espiritualidade, né, padre? Qual a relação do Imaculado Coração de Maria, padre, com o Espírito Santo? Olha, a gente tem uma das primeiras referências ao Espírito Santo no Evangelho de Lucas, né, capítulo 2, na Anunciação, neste texto que é conhecido como da Anunciação. Deus que vai ao encontro de uma mulher, Maria, anunciando-lhe o seu projeto, que é a encarnação, que é o mistério de Deus que se faz humano, inteiramente humano, sem deixar de ser inteiramente divino, é a obra do Espírito Santo e requer a disponibilidade de um ser humano, Maria, da mãe. Sem este sim, não é possível o Verbo de Deus encarnar, porque a ação de Deus no meio dos homens respeita a liberdade humana. Se a gente não quer, não acontece. É aqui que está justamente a atitude fundamental da disponibilidade de Maria. O coração de Maria, o mais íntimo, o mais profundo de Maria, que se disponibiliza, que se abre à novidade de Deus, que traz à sua vida algo de completamente inesperado, completamente imprevisível, não é? José irá fazer essa experiência de um outro modo, mas irá fazer também essa experiência. Deus que troca as voltas dos nossos planos. Não é? Então, Maria abre-se a esta presença do Espírito que transforma a sua vida e que gera nela o Verbo de Deus que toma de si própria, Maria, a carne, a humanidade. Não é? Este é o nosso modelo de missão. O ser humano que se abre à ação do Espírito e que, através desta abertura, torna possível Cristo, que acontece na humanidade, que acontece na história. O missionário olha para Maria como este modelo. O missionário espiritano, eu diria toda a Igreja, naturalmente, Sim. olha para Maria como este modelo. Maria é aquela que abre o coração à ação do Espírito e que, através dessa abertura, torna possível Jesus Cristo. Oferece a Jesus Cristo a uma humanidade que não o tinha. Cristo que é Deus e Cristo que é homem. Estas duas fundamentais naturezas, dimensões da pessoa de Jesus, estão sempre presentes no cristianismo porque são absolutamente estruturais na nossa fé e na salvação. Não é? Inteiramente humano, inteiramente divino. Isto é missão. E a nossa vida é chamada a ser isto. Que bonito, padre. Olha, nós já chegamos ao final do primeiro bloco. Ok. Passou muito rápido. Vamos fazer um brevíssimo intervalo. Já voltamos no segundo bloco com o Padre Pedro a nos dar essa catequese. Uma catequese está sendo para mim, eu tenho certeza para quem está em casa, sobre a pessoa do Espírito Santo. E nós vamos encerrar esse bloco rezando assim: Vinde Espírito Santo, porque como o Padre nos ensinou, ele está na nossa vida, no concreto, no dia a dia. Aguarda só um momentinho que já voltamos. E o Manhã Viva de hoje está de volta com o tema Quem é o Espírito Santo? Conosco está o Padre Pedro, que é dessa congregação, né, que fala tanto, que nasceu aí, os espiritanos, nasceu dessa ação bonita do Espírito Santo. Ele dizia que da sua congregação, mais de 3 séculos, né, padre? Que riqueza! Sim. Então, nós estamos conversando e vamos continuar a nossa conversa aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Quem não esteve no primeiro bloco, não tem mal. Senta conosco que você vai ficar com seu coração cheio com essa catequese que o Padre Pedro está aqui a nos dar nesse dia. E nós vamos conversar agora no segundo bloco, padre. Eu já quero começar perguntando para o padre sobre o Pentecostes, essa palavra, né, bonita que nós vivemos
essa festa bonita que nós vemos depois da Páscoa, não é, Padre? Logo depois da Páscoa. Temos o Pentecostes. É a primeira festa, não é? Depois da grande festa, assim, que conclui festa, o tempo pascal. Não é? Então eu queria que o senhor falasse o que é esse Pentecostes. Bem, é uma palavra, antes de mais, é uma palavra grega, né, de origem grega, que significa 50 dias, né? 50. É uma festa litúrgica para os cristãos, mas já era uma festa anterior na tradição de Israel, do povo de Israel. Era 50 dias depois da festa da Páscoa, celebrava-se aquilo que chamávamos a festa das semanas. Sete semanas depois, celebrava-se uma grande festa que estava associada às colheitas e à ação de graças pelos frutos da terra, pelos cereais, enfim. No imaginário judaico, também estava associada ao dom, à oferta, enfim, à entrega da lei a Moisés. 50 dias depois de saírem do Egito, uma longa caminhada no deserto, Moisés recebeu as tábuas da lei, portanto, aliança, primeira aliança. O que o Novo Testamento, o que o livro dos Atos nos diz, é que os discípulos estavam reunidos, um grupo de discípulos estava reunido no dia de Pentecostes. Portanto, que era esta festa judaica, e eles eram de origem judaica, estavam celebrando uma festa litúrgica e uma festa popular, não é? Religiosa. E é aqui que acontece algo que dá um novo sentido, que dá plenitude a esta festa, porque mostra qual era realmente, desde o início, o seu verdadeiro sentido. Como, aliás, a festa da Páscoa, que existia naturalmente na tradição de Israel e que Jesus toma para realizar em plenitude o seu mistério de morte, de ressurreição, de doação da vida, de entrega nas mãos do Pai por nós. Então, o Pentecostes é esta festa que a Igreja celebra, na qual o Espírito Santo foi infundido, foi oferecido aos crentes, aos discípulos. Está associada naturalmente a um dia, a um momento. Mas é muito mais do que um dia, é muito mais do que um momento. É a celebração do mistério global da ação do Espírito Santo, permanente, contínuo, que acompanha a Igreja ao longo de toda a sua história, ao longo da sua vida. Não se entende a Igreja sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é como que o cimento que nos liga ao mistério de Jesus. Cristo morreu por nós, Cristo ressuscitou e agora, ainda bem para Ele, sim, é o Espírito Santo que nos liga a isso. É o Espírito Santo que faz que a morte de Jesus se torne efetivamente uma vitória sobre a morte humana, sobre a nossa morte. A ressurreição de Jesus torna-se a nossa ressurreição, porque o Espírito Santo nos une a Cristo, não é? Este é o dom do batismo, que inaugura, não é, a nossa caminhada como cristãos. Então, o Pentecostes é esta festa que, de alguma maneira, consubstancia, de alguma maneira, torna presente, fortemente presente, o mistério do Espírito Santo na vida da Igreja, na vida do mundo, não é? Na vida de cada um de nós como discípulos de Jesus. Portanto, não se entenderia a Igreja sem o Pentecostes, como também não se entenderia a Igreja, sim, não se entenderia a fé cristã sem a Páscoa, naturalmente. Por isso, o Pentecostes é assim um bocadinho o contraponto da Páscoa, não é? Nos 50 dias de tempo pascal, a Páscoa está no início e Pentecostes está no fim. Como a dizer, sim, que toda a vida cristã, de alguma maneira, é abraçada por estas duas realidades fundamentais. Cristo, que se oferece ao Pai, e o Espírito Santo, que nos é oferecido pelo Pai e pelo Filho, por Jesus, para nos unirmos uns aos outros na mesma comunhão de Deus e, portanto, nos unirmos a Deus. O Padre, continuando lá nos Atos dos Apóstolos, essa narração bonita, né? Do Pentecostes. Do Pentecostes, que me vem agora, quando eles estavam várias nacionalidades, lá narra, né? O tanto de gente de todas as partes que havia ali. E no momento em que o Espírito Santo desce sobre eles, eles se entendem. Padre, explica para nós esse trecho, né? Cada um entende o outro na sua própria língua. É muito mais do que um milagre pontual. A gente poderia tender a pensar que, bom, o Espírito Santo, naquele momento, naquele dia, àquela hora, pôs estes homens concretos a falar fenício e grego e não sei o quê. É muito mais do que isso. É a ação do Espírito que em nós nos dá a capacidade e nos põe a comunicar. É o mistério da comunicação e da capacidade de escutar com empatia, com compaixão, entendendo o outro, colocando-se no lugar do outro.
e de acolher a partilha do outro e de desenvolver essa hospitalidade que aceita a diferença, todas as diferenças. Quando o Papa Francisco fala da importância do todos, Sim. Todos, é fundamental. Isto está no ADN da Igreja. A inclusão, a capacidade de acolher a diferença e de nos pormos em diálogo com todos. Isto não significa descaracterização, significa diversidade. Quando a gente fala do Espírito Santo como garante da unidade, da comunhão, da comunicação na Igreja, a gente está a supor que esta unidade é feita da articulação e da integração da diversidade. Eu acho que isto é fundamental para a vida da Igreja, mas também como é um dos elementos fundamentais da catolicidade e do testemunho da Igreja no meio de um mundo dilacerado pelas discórdias, pela gritaria. Não é só as guerras terríveis, horríveis, que a gente está a assistir em direto, não é? A banalização do mal, Sim. a brutalidade, a bestialidade de todos estes processos de violência que a gente assiste, mas que não são alheios ao funcionamento pervertido do ser humano quando ele desiste de ser ele próprio. Não é? A gritaria e a incapacidade de nos escutarmos, as tendências inclusive de xenofobia, não é? De racismo, de discriminação, de exclusão social, de grandes injustiças sociais que existem um pouquinho por todas as sociedades do mundo e na nossa aqui em Portugal também. Isto tem a ver com uma grande dificuldade em aceitar a diferença. E quando se atravessam períodos de especial crise, de indefinição, de insegurança, as pessoas tendem a crescer no medo e por isso depois também a crescer na agressividade, a encontrar facilmente discursos que ostracizem pessoas, que culpabilizem, que excluam, que excomunguem. É? São discursos e são atitudes profundamente destrutivas e profundamente zangadas. Nós vivemos numa sociedade em que a zanga, a ira, está muito forte. Não é? Então, a ação do Espírito Santo tem tudo a ver com o contrário disto. O Espírito Santo põe-nos a dialogar, põe-nos a comunicar, e isso é Pentecostes. Sua pergunta sobre o falar todas as línguas e o escutar todas as línguas tem a ver com esta ação da Igreja, que não tem nada a ver com a mentira das fake news, não tem nada a ver com os extremismos até políticos, não é? Dos movimentos, dos partidos extremistas, de esquerda ou de direita, enfim, o que seja, que existem um bocadinho por toda a parte e que tendem a crescer assustadoramente. O Espírito Santo e a experiência de paz e de mansidão e de comunhão e de comunicação na Igreja são exatamente o testemunho forte que contraria isto. A missão da Igreja, de alguma forma, é viver e testemunhar o contrário disto. A comunicação, a escuta da diferença, a integração, a inclusão, o não ficar assustado com os outros, mas o perceber que o outro é uma riqueza para mim e que no caminho que fazemos juntos podemos ir crescendo no acolhimento e na descoberta de Jesus Cristo nas nossas vidas. O Padre trazendo Pentecostes para a nossa vida, né? Esse texto. Claro. Fazendo uma leitura desse texto, perceber que Pentecostes para nós precisa ser a capacidade de aprender a ouvir. Claro. E compreender o outro. Padre, olha claro. que riqueza. E de nos dizermos também, de nos comunicarmos ao outro, sem medo de nos expormos, sem medo da nossa própria fragilidade. A gente precisa muito, na sociedade em que vivemos, na nossa sociedade contemporânea, eu acho que nós precisamos muito de crescer em autoestima. E a autoestima também é obra do Espírito. Não é orgulho a autoestima. Sim. É este estar bem, este estar reconciliados com o que nós somos. E para isso a gente tem que entender que tem um lugar seguro no coração de Deus. Que Deus nos ama como somos, que nos aceita como somos e que caminha connosco, inclusive nas nossas limitações e nas nossas fragilidades, né? Até nos nossos pecados, que obviamente são resistência a Deus e Deus não quer, mas Deus não nos abandona aí. E isto é o essencial da Boa Nova. Não fomos abandonados no nosso pecado, não fomos abandonados nos nossos erros, não é? Então a culpa não tem a última palavra.
E o Espírito Santo está aí para nos fazer viver essa experiência da reconciliação, da unidade interior, da integração interior, que nos permite depois acolher o outro na sua diferença sem o sentirmos como uma ameaça. Isto é a ação do Espírito Santo. Entender o outro e se entenderem, né? Nos Exatamente. entendermos com os outros, né? E sem medo de nos mostrarmos Sem e medo. de estarmos bem conosco, inclusive na nossa forma frágil, não é? De atravessar esta vida. O padre, muitas pessoas têm uma ideia também errônea, né? Que o Espírito Santo está ligado só ao renovamento carismático. Queria que o padre falasse um pouco para nós. Que a gente sabe que é uma expressão bonita da igreja, o renovamento carismático. No Brasil falamos renovação carismática católica, é uma expressão linda e de muitos frutos, que o Papa também chamou de a nova primavera, né? As novas comunidades, né? Mas essa ideia de que não é só na renovação carismática que se clama, se invoca, que o Espírito Santo atua, né, padre? Queria que o senhor falasse sobre isso. Olha, o renovamento carismático tem o mérito realmente de recuperar para a Igreja, para a experiência cristã, muitos aspectos da relação com o Espírito Santo que talvez estivessem um pouquinho adormecidos. Sim. Naturalmente que é uma sensibilidade, um modo de estar na Igreja, um movimento nesse sentido, que pode ajudar tantos cristãos e tem ajudado tantos cristãos a crescer para Deus, não é? E nesse sentido é uma graça, evidentemente. Eu próprio sou espiritano, em grande parte, graças à relação que os meus pais e a minha família tinham com um grupo de oração carismática que funcionava justamente na casa dos missionários do Espírito Santo. Então eu, desde adolescente, frequentava a casa dos espiritanos, porque, na verdade, aliás, estamos a celebrar agora os 50 anos do início do renovamento carismático em Portugal, que foi trazido pela mão de um padre espiritano, o padre José da Lapa. Olha, isso a gente não sabia, padre. Então é isso. Que bonito. O padre Lapa, aqui mesmo em Fátima, reuniu pela primeira vez, desde sempre, um primeiríssimo grupo para uma oração em estilo carismático. E depois continuou esse caminho, fundou um grupo de oração que existe até hoje, o grupo Pneuma Vita, que durante muitos anos funcionou e rezou na Casa dos Espiritanos em Lisboa, onde eu moro agora. Então, voltando à pergunta, claro que a renovação carismática, o renovamento carismático, são importantes na Igreja neste sentido. No entanto, é evidente que o Espírito Santo é Deus e, portanto, precede a Igreja, ultrapassa a Igreja, alimenta a Igreja, fornece à Igreja toda a sua base, não é? Portanto, o Espírito Santo está muito para além do renovamento carismático, ou de qualquer movimento, ou de qualquer grupo, ou de qualquer tendência, ou de qualquer sensibilidade, ou de qualquer espiritualidade dentro da Igreja. Ele atravessa todos os tempos e todos os lugares e todas as pessoas. Ele está na Igreja e está para além da Igreja, não é? O Concílio Vaticano II, em diversos textos, diz explicitamente que tantas coisas boas que existem na humanidade, inclusive nas outras religiões, acontecem não sem a intervenção do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo também está aí, né? São Justino, logo no início do cristianismo, entre o primeiro século e o segundo, falava das sementes do Verbo, né? A forma como o Espírito Santo está presente e trabalha em todas as culturas, em todas as religiões, em todas as sensibilidades, em todos os povos. Então, mesmo quando eu sou de uma congregação missionária ad gentes, primeira evangelização, quando nós comunicamos e dialogamos com povos que ainda não conhecem Jesus Cristo e que têm outras religiões, devemos saber que o Espírito Santo já lá estava antes de nós chegarmos, né? E que Jesus, de alguma forma, estava a trabalhar no coração de todas estas pessoas. Então, o Espírito Santo, claro que está presente na vida toda da Igreja. O Espírito Santo torna eficazes os sacramentos. O Espírito Santo torna eficaz a própria sacramentalidade da Igreja. A Igreja como sinal vivo que realiza a presença de Jesus no mundo. Isto é dom do Espírito, é a ação do Espírito. Portanto, claro que a nossa relação com o Espírito Santo pode acontecer dentro da espiritualidade e da sensibilidade própria do renovamento carismático, mas se não acontecer aí, é suposto que aconteça sempre, como sempre aconteceu em tudo aquilo que é vida autêntica da Igreja. Sim. O padre, e o Veni Creator, que é uma oração, é a mais antiga oração ao Espírito Santo?
é uma das grandes orações da Das tradição da grandes. Igreja, né? Pronto, é uma sequência, uma oração que refere, não é? Que evoca uma série de características do Espírito Santo e que invoca o Espírito Santo nestas características para justamente mudar a nossa vida, né? Se a gente ler a sequência do Espírito Santo, a gente percebe que tudo ali, uma vez mais, tudo ali é movimento, tudo ali é ação, né? E é ação transformadora. E, portanto, é movimento de positividade, de construção, né? De crescimento para Deus. E é a oração, de fato, que o Papa reza com os cardeais, padre, é verdade? Fiquei sabendo que reza-se em grandes momentos de grandes decisões na Igreja, inclusive na escolha do Papa. Sim, esta é uma oração de invocação do Espírito, não é? Que está presente em muitas reuniões e nós próprios, às vezes nas nossas pequenas reuniões, rezamos esta oração. Sim, esta ou tantas outras, não é? Esta oração, Ad Sumo Sancte Spiritu, que o Papa propôs para preparar o caminho sinodal que todos estamos a viver, é outra oração lindíssima, atribuída a Santo Isidoro, e que foi composta, supostamente, para um concílio em Sevilha, mas, em todo caso, uma oração composta para invocar o Espírito Santo num momento de especial necessidade, em contexto de reunião, em contexto de assembleia. Sim. Então, tudo o que tem a ver com decisão, com discernimento, com busca do que é o melhor caminho, tem tudo a ver com pedir o Espírito Santo para nos iluminar. Sim, ou seja, não existe uma fórmula, né, padre, para se pedir o Espírito Santo. Existem muitas fórmulas e não existe uma única Claro, forma de se claro, pedir, não é, claro, padre? Claro. Mas podemos rezar, pedir o Espírito Santo na nossa forma E é importante a gente espontânea. saber que quando a gente pede o Espírito Santo, já é o Espírito Santo que está a rezar em nós. Não pediríamos o Espírito Santo sem a ação do Espírito Sem a Santo. ação. Então o Espírito Santo nos precede e nos sucede. O Espírito Santo está sempre. Não é? E qual a ligação de São Paulo ao Espírito Santo, padre? Olha, a teologia paulina, a gente poderia estar aqui a tarde toda, a semana toda a falar sobre isso, não é? A teologia paulina, ela elabora, não é, toda uma reflexão sobre a Igreja, sobre o mistério de Cristo, sobre a transformação da vida dos discípulos de Jesus. E, naturalmente, que a referência ao Espírito Santo é muito importante. Existem textos fundamentais nas cartas de Paulo em que o Espírito Santo é referido explicitamente. Por exemplo, o capítulo 5 da Carta aos Romanos, não é? A vida nova no Espírito Santo. E a importância da ação do Espírito na transformação da vida daqueles que seguem Jesus e encontraram em Cristo e no mistério pascal a renovação total, não é? A liberdade dos filhos de Deus. Depois encontramos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, a mesma coisa, uma reflexão sobre os dons do Espírito, os carismas, e ao mesmo tempo também a unidade e a diversidade na Igreja, a forma como a Igreja é chamada a construir-se na multiplicidade de serviços e de formas de estar, mas todas estas diferentes formas de estar e de servir, movidas pelo mesmo Espírito, para que a Igreja seja uma espécie de corpo com muitos membros, todos eles a agir harmonicamente. Depois temos o capítulo 13, ainda da primeira carta aos Coríntios, o hino à caridade, não fala explicitamente do Espírito, mas entende-se na sequência disto, não é? O Espírito do amor que garante que na nossa vida nada vale sem amor. Depois o capítulo 14, não é, que fala de uma maneira assim um bocadinho mais específica sobre o dom das línguas e alguns aspectos que a comunidade de Corinto vivia e que têm a ver de facto com a ação do Espírito Santo e a forma como nós entendemos essa ação. Aí São Paulo corrige alguns aspectos, não é? Depois encontramos em muitos outros textos, eu falei de Romanos 8, não é? Eu acho que disse 5, era Romanos 8, principalmente Gálatas 5, também um texto sobre os frutos do Espírito Santo. Verdade. Então, os textos de Paulo são riquíssimos em referências ao Espírito Santo, não se entenderiam sem essa reflexão sobre o que é a Igreja, como é que ela se deve entender enquanto mistério de comunhão e de acolhimento de Cristo e, ao mesmo tempo, mistério de missão, de anúncio, de testemunho, de retransmissão de Jesus à humanidade. Sim. E isto
é obra do Espírito na nossa vida. Ou seja, uma boa dica para quem nos acompanha agora, para Ler São Paulo. aprofundar, não é, padre? Aprofundar Claro. nas cartas de Paulo. O senhor diria especialmente os Coríntios? Diria se calhar, olha, Romanos, a primeira Romanos. carta. Capítulo 8 de Romanos, o capítulo 12, 13 e 14 da primeira carta aos Coríntios, Sim. capítulo 5 de Gálatas, e depois tantos outros textos, não é? Das cartas de Paulo, em que o Espírito Santo é referido ou subentendido. Não é? Depois também, naturalmente, nos Evangelhos, não é? Em todo o Novo Testamento. Sim. E claro que os Atos dos Apóstolos, alguns dizem que é o Evangelho do Espírito Santo, que é, pronto, esta grande narrativa da missão. Não é? Os discípulos que fizeram a experiência pascal, no Evangelho de Lucas tudo convergiu para Jerusalém, na experiência pascal de Jesus, morte e ressurreição, e depois tudo, em Atos, tudo diverge de Jerusalém, tudo parte de Jerusalém até aos confins da terra. É a ação do Espírito nesta igreja nascente. Num primeiro ciclo mais centrado em Pedro, em São Pedro, na segunda parte, digamos assim, da carta do livro dos Atos, mais focado em Paulo, mas sempre nesta referência à missão. Não há culto do Espírito Santo sem uma referência fundamental à missão da Igreja e ao nosso caráter missionário. Por isso é que a Congregação do Espírito Santo, à qual eu pertenço, é uma congregação missionária. Não se entenderia de outro modo. O padre, eu estava a me lembrar de um texto que eu ouvi na missa e fiquei até impressionada como que ele fala, nós e o Espírito Santo decidimos. Sim, sim. Padre, uma espécie de fórmula, a gente não é? quer essa intimidade, não é? Olha, essa claro. decisão aqui eu tomei, mas não foi só eu que tomei, não fomos só nós. Exatamente. Como é que a gente faz, padre, para chegar nessa intimidade com o Espírito Santo? Olha, eu acho que a palavra decidimos é uma palavra importante. A gente está sempre a decidir coisas, não é? No dia a dia, no cotidiano. Claro que há essa fórmula assim, formal mesmo, essa fórmula que encontramos nos Atos e no Novo Testamento. Mas a verdade é que todas as decisões, se elas são autênticas, se elas realmente nos orientam para o bem, elas têm que partir do Espírito. Tem a ver com discernimento. O que é que Deus quer? E o discernimento tem a ver também com este princípio fundamental. Há uma finalidade da nossa vida, depois há muitos meios, há muitos recursos. Né? É importante não confundir, e às vezes a gente confunde aquilo que são meios daquilo que é o fim. O fim é louvar a Deus, é adorar a Deus, é servir a Deus e nisso entender a salvação dos humanos. E, portanto, é finalidade da nossa vida contribuir para que todos sejam felizes, sejam santos, que a felicidade impere na vida dos seres humanos hoje, não é? Sabendo que isso é a melhor forma, talvez a única forma, de louvar a Deus. Esta é a finalidade, orientar tudo para Deus. Não é? Depois existem muitos meios. O que é que se trata, cada vez que decidimos alguma coisa, trata-se de discernir o que é que Deus quer para chegar a esta finalidade. Portanto, o discernimento é fundamental e é fundamental que todas as decisões sejam fruto desse discernimento, dessa reflexão que é feita à luz do Espírito. Portanto, não há discernimento sem esta conversa com o Espírito Santo para saber o que é que Deus quer. Olha, padre, terminamos assim o programa com essa bela direção espiritual que o senhor nos dá aí, né? Sobre como se fazer um bom discernimento. Fica esse caminho, essa luz que o Padre Pedro nos dá. Sempre quando formos decidir escolher, sempre a luz do Espírito Santo. Ficou muito forte para mim isso, viu, Padre? Ainda bem. E nós agradecemos a presença do Senhor. Eu é que agradeço, obrigado. Foi muito bom, Padre. Deus lhe pague. Muito obrigado a si, a vocês, pelo excelente trabalho que fazem. Amém, obrigada. Estamos unidos. Que Obrigado. Deus abençoe a sua congregação, a sua missão lá, né? Que os espiritanos sejam cada vez mais cheios do Espírito Santo. Ok, obrigado. E desejamos o mesmo para quem nos acompanhou de casa. Deus abençoe, que o Espírito Santo conduza a sua vida, especialmente o restante do dia de hoje. Clamando aí, vinde Espírito Santo. Obrigada, bem-aja ao nosso benfeitor. Lembrando que esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal, no playlist do Manhã Viva. Lá uma playlist, você pode também enviar esse programa para alguém, que foi uma riqueza. E assim nós nos despedimos, deixando um abraço e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser.
Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.